Me conta, como que o público da TV aberta recebe essas informações ligadas à arqueologia proibida? Aí, Ratanabá, é claro, é um tema que eu gostaria que você pudesse comentar, mas eu sei que você também já falou sobre Piabiru lá no seu programa. Sim. Como que as pessoas recebem. E aí eu quero que você seja muito sincerão aqui comigo. Elas entendem, elas gostam, elas curtem, elas participam. Como é que é a receptividade da TV aberta com essas temáticas hoje? Você sabe que quando eu comecei a entrevista, eu falei assim, que a minha missão ela é traduzir, né, o beabá como se fosse para uma criança da quinta série, ou realmente conversando com a minha mãe e conversando com a minha avó. Literalmente é isso. Quando veio, primeiro eu vou trazer Ratanabá. Eu lembro que Ratanabá estava em alta, foi um assunto muito polêmico. Eu acho que viralizou demais nas redes sociais, né? E a primeira coisa, veio várias pessoas falando sobre Ratanabá. Eu lembro disso categoricamente. E eu até lembro quando eu sentei, eu falei, gente, aí tem que trazer seu Urandir, porque assim, eu vejo ele publicando, e eu falava assim, mas o que é... Gente, o que é Ratanabá? Ele tá no meio da Amazônia. E realmente eu via, eu também não entendia, né? Porque assim, eu não tava lá em loco. Na minha cabeça, né? Eu falei assim, mas eles foram agora e descobriram do nada Ratanabá? Daí que acontece? Seu Urandir veio a pauta, sempre a palavra buscar conhecimento, né? Ou estudar, né? E seu Urandir falou que é desde 1900, se eu não me engano, 89. Mais de 30 anos já pesquisando. As pesquisas começaram. Então, a gente não está falando de uma coisa da noite para o dia, que eu peguei um avião, um helicóptero, desci no meio da selva amazônica e para falar de uma civilização antiga. E daí, quando você fala sobre um assunto como esse, eu acho que surge, eu lembro muito bem que chegaram algumas mensagens falando assim, mas isso é lorota. É lorota. Traduzindo, é uma fake news. E aí, essa é a nossa missão também, questionar, sabatinar, perguntar e entender. E eu peguei e falei pro seu Urandir, mas falei, seu Urandir, existe mesmo? Existe. Tá, mas o que vocês encontraram lá? Então, assim, pra gente, pessoal, eu digo aí com muita propriedade, eu tenho certeza que tem um amigo seu, um parente seu, que falou justamente isso. Mas vocês encontraram isso aqui, mas isso aqui já estava lá, pertence a uma aldeia indígena. É uma formação geológica. Exatamente, é uma formação geológica. Sei lá, teve um tsunami há milhões de anos, ficou daquela forma, né? O seu Urandir foi tão categórico e foi tão minucioso que eu falei assim, gente, de fato, tem muito mais por vir. Isso foi ano passado. E aí eu lembro que eu falei assim, mas de uma estimativa de 0 a 100, representa o que o senhor está estudando, senhor Urandir? Ele foi muito humilde, e aí eu acho a diferença quando se trabalha, né, com a história, com a realidade, com o jornalismo, com a investigação. Ele falou, olha, a gente já encontrou 0,0000001%. Aí eu lembro de imediato, eu lembro dessa forma, você está brincando? E ele falou, a gente chegou nem a 0,5%. 0,5%. E aí eu lembro que realmente a Fernanda, né, ela também explicou o que é a civilização, o que pode ter acontecido, isso e aquilo. E aí eu lembro que eu falei o seguinte, voltem mais vezes para aproximar o público da história, da pesquisa. Porque o que a gente aprende, Carol? Na escola, a história. Sim. Só que a pesquisa, as pessoas acham que ela é impossível ou inatingível. E vocês têm transformado isso. E realmente eu digo vocês, porque esse alinhamento de vocês, pesquisa científica, pesquisa em loco, a campo e TV aberta, vocês têm que levar informação. E aí traduzir. É verdade isso? É mentira? É mito? É verdade? Primeiro de tudo. E eu lembro que a gente deu uma pincelada há um ano sobre Ratanabá. Porque tava uma euforia. Sim. Agora, nesse final de ano, fui em dezembro, meu encontro com o seu Urandir, e ele falou uma coisa que eu paguei muito. Eu fiquei muito impressionado. Por que eu falei que tinha que voltar mais vezes para falar sobre Ratanabá? Porque o único grupo de pesquisa autorizado, certificado, com audácia, com determinação, é um grupo de pesquisa de Dáquila. E eu falei, vocês precisam chancelar isso. Vocês precisam falar isso. E eu lembro que o seu Urandir falou. E ele, gente, parece que é jogar confete, mas não é jogar confete. O homem, ele fala tão assim, né, de uma forma tão
com propriedade, com saber, que eu falava assim, seu Urandir, mas o senhor tem que chancelar isso, tem que falar, mas fulano vai lá e vai querer levar vai Os colher brilhos. os brilhos, mas não é assim. E ele lá, pausadamente, né, tranquilamente. Eu no 220, o seu Urandir no 110, né, e o QI do homem é muito maior que o meu, né, o coeficiente dele é muito maior que o meu. E eu acho que é isso. Eu acho que está no início, realmente. Eu acredito que agora, no final do ano, a gente conseguiu traduzir muito mais Ratanabá, porque a gente conseguiu... No primeiro momento, a gente não tinha muita imagem. Sim. Muita imagem. Agora, nesse momento, a gente levou 12 minutos de imagem, de informação, de pesquisa para a TV aberta. Eu, quando vi a reportagem, porque assim, quando eu falo que, além de apresentar, eu sou editor-chefe, o que faz o editor-chefe? O editor-chefe é o responsável pelo conteúdo, né? E aí eu tenho toda a minha retaguarda. Quando há alguns materiais específicos, eu tenho um prazer de assistir e fazer. Então, assim, se o Urandir falava, a gente vai fazer isso, não chega. Gente, não chega de ônibus. Você vai parar na rodoviária de Manaus, aí você vai para a floresta amazônica, vai parar lá e vai investigar. Não, é no meio da selva. Sim. É o desconhecido, que eles vão tentar conhecer. E aí, vendo imagens, eu falava, o que é isso aqui? O que é isso aqui? E a mesma coisa aconteceu com os Caminhos de Piabiru. Os Caminhos de Piabiru não foi uma reportagem minha, foi de uma outra colega jornalista que trabalhava. E eu falava assim, gente, eu não consigo... Eu falava, quando eu vi a reportagem, eu falei, os caras são muito inteligentes. Porque os caras descobriram um caminho que ligava São Paulo, passava por tal estado, passava por aqui e dava lá no outro país da América Latina. Você mostrou, inclusive, trechos do acordo que foi fechado em São Paulo com o secretário de Turismo. Exatamente. O acordo foi o primeiro momento, aí depois veio a grande reportagem, Sim. né? E daí eu lembro que a gente foi até Zigurates, aí a outra colega jornalista foi e mostrou todo o entendimento dos Caminhos de Piabiru. Eu confesso que, assim, enquanto jornalista, enquanto apresentador, foi mais fácil traduzir os Caminhos de Piabiru. Porque, como a palavra já fala, é um caminho que você percorre, né? Uma civilização que há milhões de anos usava para chegar de um lado do oceano para o outro e, enfim, com muita história, muitos acontecimentos. Então, assim, era mais fácil traduzir para o público de TV aberta. Agora, Ratanabá, até fiz a cobrança para o seu Urandir. Eu falei, gente, não volte daqui 6 meses, não volte daqui 10 meses, não volte daqui 1 ano. Eu acho que o público precisa entender e chancelar que é daqui a pesquisa. Tem que falar Ratanabá. E eu achei incrível, incrível. Vontade, confesso para vocês. Quando eu vi as imagens aéreas sobrevoando a floresta amazônica, dá vontade de embarcar junto. Dá muita vontade. Só que assim, eu confesso também que a curiosidade, eu acho que tem que ser feita para quem tem know-how. Então não adianta eu ir de alegre lá, ver, olhar, tentar entender, sendo que tem muita gente que está 30 a 20, a 15 anos pesquisando. Tiro meu chapéu, mas é isso. Eu acho que Ratanabá e os Caminhos de Piabiru, eles devem ser mais trabalhados para o público de TV aberta, sim. Eu vejo que o digital... Você acha que existe essa receptividade? Existe. Essa ânsia? Existe, sabe por quê? Porque na internet, quem vai lá, porventura, fazer um comentário que não agrade são os haters. Sim. TV aberta também. Tem gente que vai gostar de uma matéria, tem gente que vai gostar de uma matéria. A gente nunca vai agradar 100%. Então, assim, se eu provocar a audiência e uma pessoa comentar, é mentira ou é verdade, opa, a gente está no caminho certo. Sim. Porque quando você agrada a maioria, teu trabalho não deve estar tão legal. E você não está estourando bolhas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, você mexer na história que sempre me falaram que limão é azedo e açúcar é doce, tudo bem. E se eu te falar que limão é doce e açúcar é azedo? E se eu provar para você isso, entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente prova com a verdade, com a história, com o embasamento, sem dúvida nenhuma, tem muito caminho, viu? Sim. Tem muito caminho. Desde que eu acho que precisa muito mais, porque TV é imagem também, né? É imagem. Só falar vira podcast, vira rádio. Mas se você prova isso e aquilo, eu falo, caraca... É muito bacana, é muito bacana. Às vezes eu deixo até mesmo um entrevistado falar sobre um assunto que eu não conheço, porque eu estou aprendendo junto com o telespectador. E a minha dúvida é a dúvida do telespectador. É a dúvida da senhorinha. Sim.